Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 10 de maio de 2002 e nós estamos aqui para mais uma edição do nosso QGR 328 aqui de Florianópolis. Nós nos reunimos sempre às terças-feiras às 17h30 aqui no Campeche, sempre quando existe um público, enfim, mas de todo modo a gente tem sempre a preocupação de levar temas que sejam temas da atualidade e que circunstancialmente estão nos mobilizando. Bem, a partir dessa data, né, tá acontecendo algumas coisas aqui que são as chamadas convenções partidárias. As pessoas estão se articulando para, enfim, para se expressar politicamente. Em oportunidade anterior, eu falei a respeito das questões virtuosas de um homem. Que essas questões virtuosas, elas se manifestam na medida em que nos é solicitado que aquela virtude se destine especificamente para uma função, para uma atividade específica, né? A virtude da justiça e da lei é destinada aos operadores do direito, aos juízes, promotores, enfim, seja como for. Aquelas pessoas que têm habilidade de transformação e tudo mais, são aquelas pessoas, por exemplo, que são os artesãos, são os artistas, são os médicos, cirurgiões, enfim. E aquelas pessoas que são dotadas do princípio da fé, são aquelas pessoas responsáveis por nos levar, por nos conduzir ao processo, no caso, o processo de evangelização, nos remete à condição de religiosidade, nos incita a sermos conectados com aquilo que transcende a nossa condição existencial, física, psíquica, o limite, né, daquilo que é manifestado. O físico na nossa dinâmica corporal e o psíquico no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso raciocínio, na nossa cognição. Isso tem tudo a ver com os aspectos psíquicos de uma forma mais geral. Pois muito bem, nós estamos agora dentro de um ambiente político. Eu naturalmente tenho as minhas escolhas. Eu acredito que você também tenha as suas escolhas. E como tal, cada uma dessas escolhas deve privilegiar, em primeiro lugar, isso é muito natural. Quais são os seus interesses? Quais são as questões que vão pelo seu sentimento? Quais são as questões que te movem? Quais são as questões que te movem a ser um ser humano adaptado às condições a que você está vivendo, adaptado às condições éticas, morais, dos bons costumes? Olhe para isso, tá? Se por alguma razão você carrega consigo o sentimento cristão. Esse momento do meu canal é para isso, é justamente para essa reflexão, dentro dos princípios do Evangelho, dentro dos princípios do cristianismo. Não é para ficar recitando versículo, não. É para vivê-los. Tá? Pois muito bem. Eu não vou citar versículo hoje nenhum. Em vários momentos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, né, dos diálogos de Jesus com os operadores do direito, com os operadores da lei, bem como as determinações proféticas, as determinações dentro da orientação primeira recebida até por Moisés, né, mas é notório isso. Notório! Atenção! Via de regra, quem governa não evangeliza. Quem governa não evangeliza. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque todas as vezes aquelas pessoas que têm o viés evangelizador, ele tem por função básica preparar o povo, preparar a nação para que ela siga o caminho reto, o caminho da lei maior, o caminho da justiça, o caminho da ordem, o caminho do amor, o caminho da fé, o caminho do conhecimento, que tenha grandes capacidades de transformação, de evolução e progresso.
Este é o indivíduo que tem a função evangelizadora, trazer sempre a boa nova, a raiz da palavra, né, do evangelho. Trazer sempre a boa nova, trazer sempre uma reflexão para as coisas que estão acontecendo. E ele precisa ficar na base desse movimento, precisa ficar olhando para isso e conduzindo o seu grupo e, sobretudo, ter um acesso ao povo, não é só ao grupo, mas ao povo, a um município, a um estado, né, a uma nação, seja como for, tá? Mas que ele tenha essa capacidade lumínica, esse luminar, esse farol, que leva as pessoas a um tipo específico de reflexão. Bem, quem governa? Quem governa é quem tem capacidade operativa, quem tem capacidade administrativa, quem tem capacidade de... Vou até citar o livro livro de Provérbios, tá? Que o governante tem que cuidar da... A palavra é essa, o governante tem que cuidar da agricultura. Tem que cuidar do plantio, tem que cuidar, além da agricultura, na época não tinha indústria, mas quando foi escrito o livro de Provérbios, mas cuidar da indústria, cuidar das questões mais específicas. Enquanto ele cuida dessas questões mais específicas e macro, existe um responsável, sim, por conduzir o povo, por incitar o povo à manutenção de uma governança. Não é possível uma pessoa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, mas é o ungido. Ah, mas é o escolhido. Ah, mas Cristo Jesus falou por ele. Desculpa, pessoal. Desculpa. As coisas me parece que não funcionam desse jeito. Vem cá. É a minha opinião. E eu já fiz a minha escolha e venho fazendo ao longo do tempo. Tem algumas pessoas que eu olho para elas e, opa, essa pessoa tem uma capacidade excepcional de evangelizar. Essa pessoa tem uma capacidade excepcional de nos incitar, de nos motivar, de nos levar para um nível onde a conduta ética, os bons costumes, as relações interfamiliares, a superação dentro do contexto específico de um grupo, de uma família, por exemplo, de um grupo, dentro de uma empresa, por exemplo, dentro de um bairro, como um líder comunitário, por exemplo, dentro de uma cidade, como um gestor de uma cidade, né, tem essa capacidade. Agora, aquele que é o governante, ele vai cuidar do saneamento, água, esgoto, ele vai cuidar das telecomunicações, transmissão de rádio, televisão, telefonia celular, ele vai cuidar da segurança, colocando elementos que mantenham a ordem. Se você quer paz, se prepare para a guerra. Não existe um outro meio. Como é que você se prepara para a guerra? Dentro do âmbito da governança, são aqueles grupos responsáveis pela contenção da desordem. E aqui embaixo, no âmbito populacional, ter pessoas motivadas a fazer com que o grupo familiar, profissional, dentro da comunidade, fazer com que as pessoas ajam dentro da ordem, sejam motivadas a estabelecer esses critérios dentro da sua conduta de vida. Agora, este indivíduo que se presta a esta função de fomentar, né, de incentivar, de dar cabo, de dar a saber às pessoas o valor, a grandiosidade, a facilidade de viver dentro de princípios de lei e de ordem, onde nós somos capazes de sermos seres produtivos, progressistas, amorosos, né? Vivermos dentro da lei e da ordem, tá? Esta pessoa auxilia, dá suporte àquele que está no âmbito da governança.
Cuidando da agricultura, cuidando da indústria, cuidando das telecomunicações, cuidando da segurança, tá? Cuidando da educação. Tá? Cuidar da educação dentro do âmbito da governança é estabelecer políticas públicas que traga da comunidade os elementos básicos para que ela vá para o progresso. Eu preciso ter uma comunidade aqui embaixo, grupos grupos de pessoas, quer seja no âmbito, repito, no âmbito menor ou no âmbito maior, numa comunidade, num estado, numa nação, que estejam motivadas a ir para o próximo nível. O governante não faz isso. Esquece. Isso não é uma função do governante. O governante facilita as coisas para você. Mas o estado de alma, aquele que é transcendente, ele é feito pelo evangelizador. Ele é feito por aquele indivíduo que traz a boa nova. Só que isso no futuro pode ser a mesma coisa, é provável que no futuro pode ser a mesma coisa. E no presente? No presente nós ainda estamos vivendo choros e ranger de dentes. Se você entende que as coisas são feitas assim, de uma hora para outra, num rompante, é muito pouco provável que você tenha sucesso nos seus pensamentos. Tá? Toda viagem, porque esta é uma viagem longa, nós estamos indo para a superação, para transformar a nossa nação numa nação de progresso e desenvolvimento. É uma viagem longa ainda. Muitas avarias foram feitas ao longo dessa história. E nós precisamos, etapa por etapa. Imagine você. Eu acho que você já ouviu essa história. Presta atenção no que eu vou falar. Eu acho que você já ouviu essa história. Você tem uma aeronave, um avião. Um avião a jato executivo. E você sai da cidade de São Paulo e vai até Toronto, no Canadá. Mas você quer fazer uma viagem direto. Você não quer fazer nenhum tipo de parada. O que é que você faz? Você vai encher o avião com galões de querosene? Ele vai ficar tão pesado, mas tão pesado que não decola. O que é que você faz? Você coloca o querosene, fica nas asas, né, o tanque da aeronave, decola. Daqui a algumas horas, você já tem um ponto de parada, onde você vai pousar, vai dar uma relaxadinha, vai dar uma esticada nas pernas, vai colocar mais combustível, agora você vai para a próxima etapa do processo. E até você chegar lá no Canadá. Você fez várias paradas. Então, para você fazer um salto, para você ir de um ponto a outro, de forma absolutamente instantânea, e carregando o foguete com o máximo de combustível, com uma capacidade infinita de combustível, isso é impossível que aconteça. Portanto, quando olho para esse movimento que está acontecendo agora aqui, e esse movimento que está acontecendo dentro do nosso movimento, eu tenho o direito e o dever, o direito de falar. Falo o que eu quiser. Ninguém diz para mim o que eu tenho que pensar. Ninguém diz para mim o que eu tenho que falar. Eu digo o que eu quiser. Tá? E tenho o dever, como uma pessoa esclarecida, principalmente dentro do âmbito da política, fazer este comentário. Eu tenho o dever de fazer esse comentário, para que nós possamos fazer uma reflexão acerca de nossas escolhas. Eu não estou aqui impedindo que as pessoas sejam apontadas, sejam motivadas a alçar um cargo político. Eu acho isso absolutamente democrático, justo, verdadeiro. Porém, cuidado com o discurso. O que eu percebo hoje como discurso, eu vejo hoje, dentro do nosso movimento, que esse discurso, para mim como participante, uma pequena célula desse movimento, olhe para isso com não como um perigo, isso não vai fazer mal para ninguém. Eu só estou achando que podia ser uma trajetória, talvez em 2 etapas. É o que eu acho, é o que eu penso, e eu penso o que eu quiser. Ninguém diz para mim o que eu tenho que pensar. Ninguém diz para mim o que eu tenho que pensar.
Absolutamente não. Tá? E eu posso fazer as minhas escolhas do jeito que eu quiser. E ninguém vai dizer para mim a escolha que eu vou fazer. Meu pai não fez isso comigo. Então, eu tô hoje o tema foi um pouquinho mais ácido hoje, porque eu vi esse movimento. Opa! Peraí! Então tá, vamos lá. É verdadeiro? Sem dúvida que é. É lícito? Sem dúvida que é. Ele é honesto? Não vejo outra razão para não ser. Não olho, não vejo de um outro jeito. Agora, eu lidei durante muitos anos da minha vida com política. Mas isso foi... Eu, quando olho para isso, eu vejo uma coisa um pouco complicada. E aí fala, não, mas Jesus está no comando. Tudo bem, ok. Maravilha. Tá? Então eu, Flávio, quero daqui a um tempo, nesse mesmo canal aqui, nesse mesmo momento aqui, vim dizer para Flávio, você estava absolutamente equivocado. Eu vou dizer, eu quero dizer de boca cheia, Flávio, olha, eu vim aqui no dia lá um tempo atrás, aí, no mês de maio, tá? Eu fiz uma colocação, eu fiz algumas considerações a respeito do que estava por vir, e achando que era uma coisa que ia acontecer, que não ia acontecer, ou que ia acontecer, fiz algumas considerações, e olha, hoje eu vim aqui dar a minha cara para bater. Eu estava completamente equivocado. Aquilo que eu pensava naquele momento não é exatamente aquilo que é a verdade. Aquilo que fazia parte do meu juízo e do meu julgamento estava plenamente equivocado. Então eu estou aqui dizendo, na minha rede social, no meu canal no YouTube, para quase 20 mil pessoas que me assistem e que me ouvem. Tá? Eu estou deixando isso muito legal, com pureza de coração. Tá? Eu entendo que o momento que nós estamos vivendo é um momento estratégico. E, como tal, precisamos das pessoas certas nos lugares certos. E eu estou vendo exatamente a mesma coisa acontecer com o surgimento de uma liderança no âmbito político. Essa liderança já existe no âmbito da evangelização com capacidade de penetração e capilaridade enorme. Agora, a hora que foi para o âmbito da política, no primeiro momento, falei, puxa, vai ser diferente, vai ser legal, vai ser bacana, vai ser uma coisa bacana. E o que aconteceu? Está acontecendo exatamente a mesma coisa em termos de narrativa, em termos de fala. Eu tenho o direito de pensar dessa forma, eu olho para isso com um certo... Puxa vida, podia ser diferente, podia ser de uma forma mais... tecnicamente mais adequada para aquelas pessoas, né, que nós somos hoje dentro desse movimento, cerca de 50 mil pessoas, eu acredito que seja isso, não, dentro das, ou talvez um pouco mais, agora talvez aquilo se multiplique, né, dentro dos QGE, se possa estar se multiplicando, 20 vezes 4, vezes 5, mas 100 mil pessoas. Ótimo, isso é bacana, isso é legal. Tá? Nós não falamos dentro de uma candidatura majoritária com menos de 1 milhão de pessoas. 1 milhão para o Brasil, né? Cerca de aí 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas cerca de 5. O ideal seria encostar em cerca de 10% da população engajada nesse movimento. Estamos falando de 20 milhões de pessoas. Então, mas o mais importante dessa história toda é ficarmos atentos ao que está por vir. Porque vai acontecer mais uma vez o aparecimento de alguém que está decolando com o tanque cheio nas asas e carregando galão de querosene no corpo do avião. Ele vai decolar bombado. Eu temo por queimar a largada. Eu mandei uma mensagem, essa foi o meu pensamento. É claro que o que eu penso, o que eu falo para a totalidade do movimento, talvez não tenha a menor importância. Mas como eu sou membro integrante e privo do direito de fazer o que estou fazendo,
tá? Então, tá tudo certo. A não ser que venha alguém aqui e me cale. Uma ótima semana para vocês. Que Deus os abençoe. Que a luz do Cristo Jesus rebrilhe sempre em seu coração. Que a luz do Cristo Jesus ilumine os seus pensamentos, ilumine a sua mente. Coloque-o cada vez mais em contato com aquilo que é virtuoso em você. O seu amor, a sua fé, o seu conhecimento, o seu princípio de lei, de ordem, de justiça, a sua capacidade de transformação. E ter sempre, sempre, sempre focado o sentimento íntimo da humanidade, que é da sua evolução. Tá? Gozado, falei dos 7 orixás agora. É isso aí. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.